Bom dia. Vamos começar a nossa segunda-feira, começarmos a semana meditando a palavra de Deus. Na sexta-feira nós iniciamos, e adiantamos uma boa parte do livro de 2 Coríntios. Nós concluímos o capítulo 2. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Então vamos meditar. Será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Será que necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou da vossa parte? Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábua de pedras, mas em tábua de coração humano. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A igreja de Coríntios, na época, tinha sido, digamos assim, invadida por um grande número dos falsos crentes, assim como nós temos hoje nos templos. E Paulo, então, faz questão de pregar e viver a mesma verdade do Evangelho. Enquanto esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, criticavam Paulo. Criticava o ensino do Evangelho de Jesus e queria, na verdade, trazer a antiga lei. Eles não estavam ensinando a verdade. Então Paulo agora passa a perguntar, vem cá, nós temos que nos recomendar outra vez? Aquelas pessoas que tinham sido evangelizadas por Paulo, que a igreja tinha iniciado por ele. Falou, será que nós agora vamos ter que falar novamente porque as pessoas se desviaram da verdade, se desviaram do Evangelho, estavam começando a acreditar em outros ensinamentos, em outros estudos. Mas Paulo falou, não. O que eu preguei foi o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês são. Não nosso. Não quer dizer que são pessoas, nossa igreja, mas a igreja de Cristo que o Senhor nos deu para ensinar, para preparar, para capacitar. Então a pergunta é, será que agora nós vamos ter que nos recomendar novamente, falar quem nós somos, o que nós pregamos? Infelizmente, hoje em dia são muitos os que começam, se convertem ao Senhor, mas com o passar do tempo começam a aceitar outras pregações mentirosas, ensinos mentirosos, as facilidades que ora apresentam e se desviam. Não é se desviar de um tempo, de uma denominação, às vezes permanece naquela denominação ou vão para outra, mas se desvia do Evangelho verdadeiro. Começa a buscar o Evangelho de barganha, de negociação, de facilidades. Começam a rejeitar o Evangelho de obediência, o Evangelho de santidade, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho que conduz à salvação. Será que nós temos que pregar novamente? Chamar essas pessoas à conversão novamente? Será que hoje o que nós vivemos é o Evangelho verdadeiro? Ou será que nos afastamos dele? Ou será que precisamos ser alertados novamente? São vários casos que nós conhecemos em toda a congregação. Na minha congregação aconteceu muito.
As pessoas vêm, aceitam a verdade, mas depois começam a ser seduzidos por outras pregações. As pregações de facilidade, uma pregação de misericórdias infinitas, onde que não tem necessidade do arrependimento, nem de santificação, nem de abandono de pecado. Uma pregação de que Deus está abençoando, está dando tudo. O que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. O ministério que trouxe a morte foi a lei, foi dada por Moisés. Nós já falamos sobre isso, porque a lei veio para apontar o pecado. Aonde não existia pecado, porque se não existe uma lei, se não existe uma lei que mostra que isto ou aquilo é pecado, o pecado então inexiste. Se não existe uma lei que qualifica determinado ato como crime, então aquilo inexiste como crime. Mas esta lei que veio trazer a morte, dizendo, ó, adultério, isso, aquilo, é pecado, e quem cometer tem que ser morto, e não tinha outra solução, não tinha outra alternativa, não tinha o perdão. Esse ministério que Deus entregou a Moisés, e Moisés, quando desceu do monte, depois de ele ter ficado 40 dias com o Senhor, a face dele brilhava que ele tinha que colocar um véu, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Mas isso foi se desvanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Se o primeiro ministério era grande, o ministério de Jesus é muito maior, grandioso. Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. O ministério que através da lei trouxe a morte, maior ainda é o ministério que trouxe a justificação, ou seja, que nos justifica diante de Deus. O ministério que traz o perdão, o ministério que apresenta a salvação, é muito maior que o primeiro. Porquanto que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo resplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Falando de Jesus, de salvação. É incrível como tem religiões, seitas, pessoas que teimam em tentar viver pequenas partes, da antiga lei. Porque a lei toda ninguém consegue. Só Jesus. E a lei se cumpriu nele. Hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vivemos uma nova aliança. O Novo Testamento feito no sangue de Jesus. Não somos como Moisés, que se cobria com véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Existem religiões, existe seita ainda que as mulheres não usam véu. O véu foi rasgado. O véu não existe mais. Hoje nós nos aproximamos do Senhor. O brilho permanece. Hoje é Jesus. Nós nos aproximamos através de Jesus. Hoje não lemos mais a antiga lei. Não praticamos a antiga lei. Praticamos o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós praticamos. Nós vivemos. É o Evangelho de Jesus Cristo. Não a antiga lei. De fato, até os nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Até hoje, quando é lido Moisés, quando as pessoas tentam praticar a antiga lei, um véu está cobrindo os corações. Nós vivemos
no Novo Testamento, Moisés, aquela lei, cumpriu em Jesus. Ela se encerrou em Jesus. Se o Antigo Testamento, a antiga lei, estivesse em vigor, não tinha necessidade de um Novo Testamento, de uma nova aliança. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, se converter ao Senhor, não é uma denominação, não é uma religião, não, mas ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. E onde há o Espírito há liberdade. Não tem necessidade, não existe essa. Eu tenho que colocar um véu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, em Jesus há liberdade. É por isso que tem algumas doutrinas de homem, preceitos de homens, que são praticados, exigidos por algumas denominações que nada tem a ver com o Senhor. Versículo 17 de 2 Coríntios. O Senhor é Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. O Senhor é Espírito, Jesus é Espírito. E onde Jesus esteja, há liberdade. Mas todos nós, que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória, crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 4, versículo 1. 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas perante a Deus. Nós não temos que nos recomendar, nós falamos do Evangelho. Quem tem alguma dúvida, quer questionar, é o que Paulo está dizendo. Nós vamos olhar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, tem uma coisa interessante, tem muitas denominações, principalmente o pessoal pentecostal e outros, os que se intitulam pentecostais, tem um ato, às vezes, está chamando Deus de Jeová. Jeová é a antiga lei, Antigo Testamento, hoje falamos de Jesus. Uma série tentam agir, viver de acordo com a lei, ter um procedimento que é contrário à palavra de Deus. Nós não distorcemos a palavra. Nós falamos o que está escrito. Mesmo porque vocês têm visto o nosso propósito aqui, não tem sido trazer novidade, sim ler a Bíblia. É o que ela está dizendo. É o que o Paulo também trazia, o que Paulo está falando, não é novidade não. Ele não distorce, ele não traz uma lei, ele não procura justificar nada. É trazer esse Evangelho. Nós não temos que nos recomendar outra vez. Ao contrário, nós recomendamos que todo mundo leia a Bíblia, leia o Evangelho, pratique a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. O que ele diz, então, no versículo 2 de 2 Coríntios 4. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo está encoberto. Se o nosso evangelho está encoberto e não aceita o evangelho de Jesus Cristo, é para os que estão perecendo.
É porque estão caminhando para a morte. Os que estão mortos, que estão em trevas, estão encobertos. Que essa aqui é a verdade, essa aqui que é a luz. Sem distorções, sem negociata, sem mercantilismo, sem compra, sem venda, sem pedido de oferta, sem pedido de nada. Este é o Evangelho. É o Evangelho que Jesus pregava. É o Evangelho que Jesus continua pregando através dos seus discípulos. É este aqui. O Deus dessa presente era perversa, segundo o entendimento dos descrentes, a fim de que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus, com D minúsculo, estão falando do diabo, Satanás. É este, que é o Deus dessa época. O Deus dessa época, o diabo, dessa presente perversa era. Ele cegou o entendimento dos descrentes. Aqueles que não creem estão cegos, a fim de que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou. É por este motivo que nós vemos inúmeras pessoas propagando inúmeras religiões, seitas, falando uma série de coisas, citando o nome de Deus, mas mostrando um outro caminho, conduzindo para um outro caminho, não para a palavra de Deus, não para o Evangelho de Jesus Cristo. Pode citar o nome do Senhor. O diabo não tem nenhum problema em citar o nome do Senhor. Ele conhece ali com muito mais do que qualquer um de nós. Ele só não segue, só não pratica. Então são muitos os que estão distorcendo a palavra de Deus. Apresenta isso aqui como um livro de autoajuda, apresenta a Bíblia como uma solução financeira ou qualquer outra. Isso não é o nosso Jesus. Isso não é a palavra. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Nós não pregar, falar, olha, o meu ministério, a minha igreja, o meu templo, a minha religião. Ele pregava Jesus, falava de Jesus. Assim também, nenhum momento ninguém jamais viu estar chamando ninguém para meu templo, para minha igreja, para minha denominação. Eu não chamo, eu quero que todos vão a Jesus. Eu não tenho a menor preocupação de estar trazendo pessoas para o meu templo para encher templo. O que eu estou chamando é que Jesus nos mandou fazer. É o que Paulo estava fazendo. Nós pregamos Jesus Cristo. Não estamos aqui para defender nenhuma denominação. Estamos para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não prego, não falo nada sobre mim, eu tenho que falar sobre Jesus Cristo. Eu não tenho que falar se eu estou certo, eu tenho que falar que Jesus Cristo é a luz, Ele é o Salvador, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que todas as respostas venham dele. Eu tenho que apresentar Jesus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas é Jesus Cristo, o Senhor. E a nós mesmos como vosso servo por causa de Jesus. Somos servos, somente isso. O centro é o Senhor, é Jesus. Nós somos somente servos dele. E glória a Deus por isso. Por sermos achados capazes de sermos seus servos. Porquanto foi Deus que ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Nós somos vasos de barro. Todo o poder, todo o conhecimento é do Senhor. Nós somos frágeis, barro, podemos sofrer qualquer coisa. O poder não é nosso, é o Senhor que tem o poder. É Jesus. Nós temos esse tesouro em nós, nesses vasos de barro aqui, de pó, que vai para o pó novamente. Nós vamos para o pó, do pó ao pó. Não somos superiores a ninguém, não.
Sentimos dores, fome, sede. Estamos sujeitos a qualquer enfermidade. Passamos por necessidades, por luta. Não existe questão super-homem. Estes falsos apóstolos que se levantam como super-homens, que não tem isso, não pode ter aquilo, não é a verdade bíblica. Não é a verdade do Evangelho. Não é a verdade de Jesus. Nós somos barro. Nós temos Jesus. Nós temos o poder de Deus para apresentar, para ensinar a todos. Sofremos pressões por todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Enfrentamos luta, batalhas, necessidade, acusações, perseguições, mas não desanimamos. Continuamos aqui falando do Evangelho, levando a verdade de Jesus Cristo. Nós temos a morte de Cristo em nós. Nós fomos batizados, foi na morte dele. Então, da mesma forma, nós esperamos a vida de Jesus. Esse tesouro nós temos no vaso de barro que não. E somos o tempo todo apedrejados, perseguidos, mas não desanimamos, perseveramos. Pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, enquanto em vós a vida. Em nós opera a morte. Perseguições. Mas em vós a vida. Nós levamos vida. Apresentamos a vida de Jesus. Assim está escrito, cri, por isso declarei. Com este mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por este motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Este é o nosso prêmio. Esta é a nossa certeza. É por isso que perseveramos. Sabemos que Deus Pai que ressuscitou Jesus, também sabemos que com certeza ele nos ressuscitará e nos apresentará. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso exterior está em plena renovação dia após dia. Nosso exterior está desgastando. Tempo chega para tudo. Nós envelhecemos. Este vaso de barro vai se deteriorando, o tempo vai passando. Mas interiormente o nosso espírito está forte cada vez mais. Nós estamos falando, nós temos energia para falar do Senhor, o amamos cada vez mais. E amamos todos, que nós amamos o próximo como a nós mesmos. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. As nossas inúmeras batalhas, sofrimento, perseguições, acusações, tudo que temos passado, estamos passando, na verdade produz fruto para a nossa salvação, para a glória eterna. Por isso não lamentamos, por isso não reclamamos, mas simplesmente seguimos o Senhor, seguimos o nosso Mestre. Nós somos discípulos de Jesus. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que o que não se vê são eternos. Nós não estamos preocupados, nós estamos olhando para o que é visível.
que é invisível, que é o reino, que é a nossa vida. Nós não temos preocupação de estar olhando o que é visível, é temporário, são passageiros, propriedades, bens materiais, coisas físicas, são passageiras, são destrutíveis, são temporais. Nós estamos olhando para o que não se pode ver com esses olhos aqui. Olhando para o que é eterno, olhando para Jesus, porque a nossa vida está ali. Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5. Pode observar que os capítulos de 2 Coríntios são curtíssimos. 18 versículos, como este, o 4 também 18. Estamos certos de que se a nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Estamos certos que a nossa temporária habitação, que é esse corpo nosso, nosso corpo físico, quando for destruída, quando morrermos, todos nós vamos passar pela morte. Jesus passou pela morte. Então, a menos que seja no dia que o Senhor voltar. Mas caso voltar, vamos passar pela morte. Quando for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foi construída por mãos humanas. A hora que partimos daqui, nós temos um corpo diferente, um corpo glorificado. A nossa esperança é Jesus. Mas enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. Não estamos aqui, estamos gemendo, estamos sofrendo, porque nós estamos querendo, desejando receber este revestimento espiritual. E quando estivermos lá, nós sabemos que não tem mais dor, tristeza, perseguições, nada. Estamos desfrutando eternamente da companhia do Senhor. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo neste tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. O que é mortal, esse corpo seja absorvido pela vida. Nós gememos, nós passamos pelas lutas, pelas batalhas, porque existe uma pregação mentirosa. Que lá não, se você está em Cristo, você não sofre, você não tem problema, você está bem, você está sempre bem. Mentira. É mentirosa essa pregação. O Evangelho de Jesus Cristo, nós passamos por luta, batalha, muito mais ainda. É perseguições, é sofrimentos constantes. Por isso nós queremos estar com Ele. Nós buscamos o nosso refrigério, o nosso descanso, que é no Senhor. Mas aquele que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu no Espírito com plena garantia do que está por vir. Portanto, andamos sempre confiando, ciente de que enquanto presente neste corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos, nós caminhamos em sentido ao Senhor pela fé, não estamos vendo. Mas enquanto estamos aqui, nós não temos esse revestimento que nós vamos ter lá, nós não vamos ter vida, não vamos ter ausência de qualquer sofrimento. Ainda estamos distantes do Senhor. Nós estaremos com Ele em espírito, porque Ele é espírito. Sendo assim, caminhamos com confiança e preferimos estar ausente deste corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Eu sempre digo, gente, quando o Senhor me chamar, quando for o momento de eu partir, não será momento de tristeza, ao contrário, será momento de alegria.
Porque eu vou ao encontro dele. Eu vou receber meu galardão, receber minha coroa. Eu vou em busca de ter uma vida, de estar ao lado do Senhor. É por isso que eu batalho, é por isso que nós temos que lutar aqui. É por isso que nós temos que caminhar, procurar viver em santidade, praticar este evangelho, para que nós possamos ter vida. Isso aqui é passageiro. Tudo se perde, tudo perece, tudo acaba. Só permanece o que nós plantarmos para a vida eterna. Por isso temos ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Todos nós vamos comparecer diante do Senhor. Vamos estar diante do tribunal dele. Nós vamos receber a nossa recompensa, o nosso galardão, de acordo com o que vivemos aqui. Nós não estamos no tribunal. Podemos receber sentença para a vida ou para a morte. O que nós fizemos, nós vamos ouvir. Então, por tal motivo, vamos caminhar de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos seguir seus ensinamentos. Vamos andar neste caminho. Porque nele temos vida. Nele nós viveremos eternamente. É por isso que em todo tempo eu falo, eu oriento, eu aconselho, leia a Bíblia. Leia e pratique a Bíblia. Porque toda a resposta está aqui. Jesus é o Verbo, é o Evangelho. E a resposta está aqui. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia. Fique na paz e uma boa semana.